Você já percebeu que, muitas vezes, mesmo estudando o Espiritismo, frequentando o centro e fazendo o bem, ainda sentimos um vazio? Uma sensação de que algo essencial está faltando na nossa caminhada espiritual? Pois é, existe um mandamento que Jesus deixou e que Allan Kardec reforçou, simples, direto, mas que, com o tempo, muitos de nós esquecemos de viver de verdade. E o mais curioso é justamente esse mandamento que resume toda a doutrina, toda a moral e toda a evolução espiritual. Hoje, você vai entender qual é esse mandamento, por que ele é o mais esquecido e, principalmente, como aplicá-lo no seu dia a dia pode mudar completamente a forma como você se relaciona, como sente e como enxerga a vida. Não é teoria, é transformação real, do tipo que começa dentro do coração e se reflete em tudo ao redor. Então, fica comigo até o final, porque talvez, e eu digo talvez, este seja o lembrete espiritual que o seu coração estava precisando ouvir hoje. O amor como lei divina, a base de toda a moral espírita. Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos qual é a lei mais importante da vida moral, e os espíritos responderam sem hesitar: é a lei de amor. Eles explicam que o amor é o sentimento que eleva o homem acima de si mesmo e que, quando o amor se torna a base de todas as ações, o espírito realmente começa a progredir. Mas o que é esse amor? Não é o amor romântico, nem o amor possessivo ou emocional que muda com o tempo. É o amor universal, aquele que entende, que perdoa, que se coloca no lugar do outro, que vê em cada ser humano um irmão de jornada. Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que o amor é a lei divina que rege todos os seres. Tudo no universo evolui sob a influência do amor, das leis que mantêm a harmonia da natureza até os laços invisíveis que unem os espíritos. Sem o amor, a fé se torna fanatismo, a caridade, vaidade, o conhecimento espiritual, simples orgulho disfarçado de sabedoria. O amor no Espiritismo é ação. Ele não se limita a palavras bonitas ou boas intenções. Ele se manifesta no esforço diário de vencer o egoísmo, a intolerância e a indiferença. Amar, segundo os ensinamentos dos espíritos, é servir sem esperar retorno, é compreender quando seria mais fácil julgar, é perdoar, mesmo quando dói. É por isso que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Kardec chama esse princípio de a chave da regeneração da humanidade, porque ele é a base de toda a transformação moral. Não é o conhecimento mediúnico que nos liberta, é o amor vivido, sentido, colocado em prática. Quando o amor se torna nossa referência, tudo muda, as relações se suavizam, os conflitos perdem força, a vida ganha propósito. E é por isso que o amor é o mandamento mais esquecido, porque é o mais simples de entender, mas o mais difícil de viver. Por que esquecemos o mandamento? Ego, rotina e indiferença. Se o amor é a lei mais importante, por que o esquecemos tão facilmente? Porque, mesmo estudando, orando e frequentando casas espíritas, ainda tropeçamos nos mesmos erros de orgulho, intolerância e egoísmo. A resposta é simples e profunda, porque ainda amamos com o cérebro, não com o coração. Conhecemos o Evangelho, mas não o vivemos plenamente. Sabemos o que é certo, mas deixamos que o ego nos convença de que o outro é sempre o que precisa mudar. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz que o maior inimigo do amor é o personalismo, essa tendência de colocar nossos interesses, opiniões e vaidades acima da compreensão e da humildade. É o eu tenho razão, que separa, o eu sei mais, que fere, o eu não perdoo, que aprisiona. A rotina também nos adormece espiritualmente. Vivemos correndo, preocupados com compromissos, problemas e distrações, e esquecemos o essencial: viver com consciência espiritual. O resultado é que nossa prática de fé se torna automática. Frequentamos o centro, fazemos a prece, estudamos o Evangelho, mas na convivência reagimos com impaciência, ironia, frieza. É aí que o mandamento do amor deixa de ser vivido e o Espiritismo se transforma apenas em teoria bonita. A indiferença é outro grande obstáculo. Ela nasce quando o coração se fecha ao sofrimento do outro, quando olhamos a dor alheia e pensamos: isso não é problema meu.
Mas o Espiritismo nos mostra que somos todos corresponsáveis pela vibração do planeta. Cada gesto de bondade que deixamos de praticar é uma oportunidade perdida de espalhar luz. Esquecemos o mandamento não porque o desprezamos, mas porque ainda não aprendemos a senti-lo em profundidade. Mas o Espiritismo está aí justamente para isso, para relembrar que a evolução espiritual não acontece pela quantidade de conhecimento, e sim pela qualidade do amor que conseguimos colocar nas nossas atitudes. Amar como aprendizado evolutivo. A escola das relações difíceis. O amor verdadeiro não nasce pronto. Ele é construído, com esforço, dor, renúncia e aprendizado. E o Espiritismo nos mostra que o grande campo de prova desse aprendizado são justamente as relações difíceis. Muitas vezes pedimos em prece para aprender a amar, mas esquecemos que o amor se desenvolve nas experiências que mais testam a nossa paciência. É no convívio com aquele familiar difícil, com o colega que nos provoca, com a pessoa que fere o nosso orgulho, que o amor deixa de ser uma palavra e se torna uma conquista espiritual. Allan Kardec explica que, na lei de reencarnação, os espíritos voltam a conviver para reparar erros e restaurar laços. Ninguém está ao nosso lado por acaso. Os laços familiares e afetivos são planejados com sabedoria, para que possamos aprender a perdoar, compreender e servir. Muitos pais e filhos, irmãos, casais e amigos foram, em outras vidas, os mesmos espíritos que se feriram. Hoje, reúnem-se novamente para curar as feridas do passado e transformar ressentimento em amor. E é por isso que o amor no Espiritismo é visto como um dever sagrado. Não o amor que sente, mas o amor que decide amar. Essa é a escola do amor. Suportar sem revolta, compreender sem humilhar, ajudar sem esperar retorno. É ali, no terreno das dificuldades humanas, que o espírito encontra o verdadeiro caminho da evolução. Porque amar o fácil é instinto, amar o difícil é evolução. E é justamente nas relações desafiadoras que o mandamento esquecido, amar o próximo como a si mesmo, ganha sentido real. Não como uma frase bonita do Evangelho, mas como uma prática diária de superação moral. O poder transformador de aplicar o mandamento no dia a dia. A verdadeira revolução espiritual não acontece nos livros, nem nas palestras, nem nas reuniões mediúnicas. Ela acontece no cotidiano, no modo como tratamos as pessoas, reagimos às dificuldades e lidamos com o que a vida nos apresenta. Aplicar o mandamento do amor no dia a dia é o passo que transforma conhecimento em sabedoria, fé em ação e teoria em luz. E é justamente nesse ponto que muitos se perdem. Esperam grandes oportunidades de fazer o bem, quando, na verdade, o amor se revela nas pequenas atitudes diárias. É quando escolhemos ouvir com atenção alguém que precisa desabafar. É quando preferimos o silêncio à discussão. É quando ajudamos sem esperar reconhecimento, perdoamos sem cobrar arrependimento, compreendemos sem exigir explicações. Essas pequenas decisões moldam a vibração da alma e constroem, pouco a pouco, uma vida espiritualmente elevada. O amor começa em nós. Não adianta esperar que o mundo mude se o nosso coração ainda vibra em impaciência, crítica ou indiferença. Quando começamos a amar de verdade, algo muda na nossa energia. As dores parecem mais leves, as pessoas nos tratam com mais respeito e os problemas perdem o peso que tinham. E é esse o segredo que muitos esquecem. O amor é terapêutico. Ele cura, reconcilia, pacifica e ilumina. Mas não basta entendê-lo, é preciso vivê-lo. Quando Jesus nos mandou amar o próximo como a nós mesmos, ele não estava apenas dando um conselho moral, estava oferecendo uma chave espiritual. A chave que abre todas as portas, da cura interior, da libertação do sofrimento, da verdadeira evolução. Porque quando um coração se abre para o amor, ele se torna um ponto de luz, e cada ponto de luz que se acende na Terra ajuda a dissipar um pouco mais da escuridão do mundo. O mandamento mais esquecido do Espiritismo é também o mais simples e o mais transformador: amar. Não de forma idealizada, mas de forma vivida, consciente e constante.
O amor é a base de toda evolução espiritual e é por meio dele que nos aproximamos de Deus. Que possamos a cada dia lembrar dessa verdade e colocar um pouco mais de amor nas nossas palavras, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha. Talvez alguém próximo de você esteja precisando se lembrar do poder do amor. Que Jesus nos inspire, que os bons espíritos nos fortaleçam e que o amor seja cada vez mais o nosso caminho, a nossa lei e o nosso destino.